Olá, meus amigos empreendedores e empreendedoras. Me chamo Carlos Valério e eu estou aqui nesse vídeo com o intuito de a gente conversar, nesses minutos aí, sobre um tema muito delicado e muito recorrente nas empresas, que é a necessidade de capital de giro. A quantidade de dinheiro necessária para você manter a tua operação funcionando, né? Então eu, como empresário, me preocupo com isso, em saber lidar com esses números, e eu tenho certeza que você também se preocupa com isso. Se você nunca passou por uma situação difícil com relação a capital de giro, com certeza eu te garanto que você vai passar por isso um dia. E talvez você esteja nesse momento passando por essa dificuldade. Então eu quero nesse vídeo discutir alguns pontos necessários para você manter a tua empresa financeiramente saudável, ou seja, sem passar por aqueles grandes apuros, né, que levam até muitas empresas a fecharem por falta de dinheiro em caixa. Então tudo começa no momento que você entende a necessidade, né, porque na verdade o objetivo de toda empresa quando nasce é gerar lucro. É gerar lucro, é remunerar os seus fundadores, os sócios, remunerar pelo dinheiro que eles colocaram lá na empresa. Então o objetivo principal de uma empresa é remunerar os sócios. Só que para isso, você precisa fazer o dinheiro entrar, o dinheiro sair e que sobre necessariamente uma quantidade X para você poder remunerar os sócios. E aí que está o grande detalhe, porque muitas empresas acabam não conseguindo gerar essa diferença. Por quê? Principalmente, aumentam as suas vendas fora do timing. Aumentam as suas vendas fora do tempo exato, fora do momento exato, sem perceber o impacto que isso pode causar no seu fluxo de caixa. Então a gente vai falar aqui, eu não vou usar termos técnicos, porque eu prometi isso para você, não vou usar termos técnicos, mas a gente vai falar sobre o ciclo de caixa, que é o quê? Traduzindo para você que não é contabilista, não é administrador, é o tempo entre pagar uma mercadoria que você compra e receber pela venda dessa mercadoria. Essa diferença aí é que vai ditar a quantidade de dinheiro que você tem que ter em caixa para manter o teu negócio funcionando. É o que a gente chama de capital de giro, né? Então, na verdade, deixa eu te explicar de uma forma muito tranquila e muito simples. Por que muitas empresas aumentam as suas vendas e aquilo ali se torna o grande calcanhar de Aquiles para ela? Por quê? E no momento que você compra uma mercadoria, na data lá X, hoje, por exemplo, você comprou a mercadoria hoje. Aí você tem 30 dias para pagar essa mercadoria, certo? Então nesse momento aqui você vai pagar essa mercadoria. Você comprou aqui e vai pagar aqui. Você tem 30 dias para pagar essa mercadoria. Vamos supor que depois de 15 dias, na metade desse período aqui, você venda essa mercadoria. E aí você dá também 30 dias para receber. Então essa mercadoria vai entrar no teu caixa aqui. Essa diferença aqui, que é o tempo entre pagar a mercadoria, ou seja, sair dinheiro do teu caixa, e a data que vai entrar dinheiro no teu caixa, ali tem um hiato. Esse é o tempo que você, como dono de um negócio, como empresário, esse é o tempo que a tua empresa vai sustentar essa operação. E claro que existe uma conta para chegar nesses números, mas eu não vou entrar aqui em detalhes, não vou me aprofundar. É só um vídeo de alerta, é só uma dica. Esse tempo, multiplicado, claro, pela quantidade de produtos que você vende, pelo estoque que você tem, esse tempo é o capital necessário que você precisa. Claro que tem uma conta para calcular, como eu já disse, para expressar isso em números, em moeda. Esse tempo é o tempo necessário que você vai ter que manter o teu negócio funcionando, é o capital de giro. Então, é o giro de caixa que a gente chama, né? Então, na verdade, quando você toma uma decisão de aumentar as suas vendas, você concorda comigo que você tem um tempo, que foi aquele intervalo que a gente determinou aqui, que a tua empresa banca. Então, você precisa de um dinheiro, né? Você precisa de quantidade de dinheiro necessária para manter esse giro aqui. E vamos supor que você, por algum motivo, você nunca calculou isso, você nem sabe qual é a quantidade de capital de giro que você precisa, e você resolveu incentivar os teus representantes, teus vendedores, o departamento de venda a aumentar as vendas. E olha aí o grande problema criado. Sem você
se antecipar e calcular quanto seria necessário de capital de giro para financiar esse aumento de vendas, você pode levar a tua empresa a um colapso financeiro. Por quê? Se você não antecipou, você não sabe a quantidade de capital de giro necessário para manter a sua empresa. Mas eu já te provei aqui, já te mostrei que existe um tempo aqui, que claro é expresso em moeda, que você tem que ter de capital de giro para manter a operação hoje. E vamos supor, por um exemplo aqui, que você aumentou em 3x o teu faturamento. Esse intervalo de tempo expresso em moeda vai ser aumentado diretamente proporcional ao aumento do teu faturamento. Ou seja, 3x de faturamento, 3x desse intervalo. E se você não antecipou, se você não calculou quanto de capital de giro seria necessário você ter em caixa para sustentar esse intervalo de tempo nesse faturamento que aumentou 3x, você não tem tempo hábil de aportar dinheiro, talvez os sócios aportarem um dinheiro a mais, ou talvez recorrer a um banco e conseguir um empréstimo a um juros legal, um juros decente, né? Quando você não se antecipa a esse fato, e você nem sabe quanto você precisa, você simplesmente toca o chicote, manda aumentar as suas vendas, e aí você simplesmente acorda um dia sem dinheiro em caixa. Sem dinheiro para pagar seus fornecedores, sem dinheiro para manter a rotina da tua empresa, pagar a luz, pagar os funcionários. E aí, você começa a se desesperar. E aí, sabe o que você faz? É exatamente o mesmo exemplo de uma pessoa. Imagina você morrendo de fome e você entra no supermercado. Tanto que eu até dou uma dica nisso no meu curso de finanças pessoais. A pior coisa é você ir no supermercado com fome, porque você compra tudo que você não precisa. Porque você está com fome. Você toma decisões equivocadas. Então, se você não calculou isso, não se antecipou esse aumento de vendas, você corre o risco de um belo dia acordar e nesse desespero de falta de dinheiro ir recorrer a um cheque especial, recorrer a agiota, e aí você começa a criar uma bola de neve para a tua empresa, que o fim é muito dolorido, é muito trágico. Então, para isso, você precisa se antecipar. Para isso, você precisa entender, primeiro, hoje, qual é a quantidade de capital de giro que você precisa para manter o giro de caixa da tua empresa hoje. Beleza? Esse é um ponto. Agora, como que eu vou projetar as minhas vendas? Como que eu vou fazer uma venda? Como que eu vou aumentar o meu faturamento de forma organizada e de forma sustentável? Aí você tem que aprender a calcular quanto de capital de giro é necessário para o meu faturamento aumentar 3x ou 2x, que quer que seja. E aí você vai ter o controle da situação. E aí, claro, você vai recorrer aos sócios, ou você vai recorrer ao banco, mas você se antecipou e planejou. Olha, não dá para eu aumentar 3x, eu vou aumentar 2x. Esse é o teu planejamento e você vai de acordo com a tua capacidade de gerar caixa. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que eu quero te alertar. Agora, como você faz para poder hoje, se você está numa situação complicada com relação ao teu capital de giro, o que você precisa fazer como medidas emergenciais para você reduzir esse tempo, porque você já entendeu que quanto menor o tempo, menos dinheiro você vai precisar de em caixa para sustentar a operação. Então, quanto menor esse tempo entre pagar a mercadoria e receber a mercadoria, é a grande dica, é a grande sacada. Esse é o timing correto para você poder ter menos dinheiro em caixa e se manter sustentável. Né? Porque quanto menos dinheiro você precisa em caixa, menos você recorre a banco e menos você corre o risco de inadimplência. Né? De deixar de pagar os teus fornecedores, os teus funcionários, a luz, a água, enfim, o que quer que seja. Então, qual é a grande dica que eu quero te dar nesse vídeo? Primeira coisa que você tem que fazer: negociar com os teus fornecedores. Então anota aí, negociar com os teus fornecedores. Chamar eles e tentar aumentar o máximo o prazo de pagamento da tua mercadoria. Então aí você vai ter que usar as tuas ferramentas, as tuas estratégias para você aumentar esse prazo de pagamento da tua mercadoria. Porque quanto mais você dilata o prazo, menos você vai precisar de dinheiro para sustentar aquele produto, aquele serviço. Então primeira coisa que você vai ter que fazer, anota aí, primeira dica: você vai negociar com os teus fornecedores para aumentar ao máximo o prazo do teu pagamento. A segunda dica: você vai
oferecer para os teus clientes, claro que dentro de uma estratégia da tua empresa, da tua visão de negócio, o menor prazo para eles te pagarem. Quanto menor o prazo para os teus clientes te pagarem, mais rápido você vai colocar dinheiro em caixa. Então aí, claro, você vai usar as tuas estratégias, isso varia de empresa para empresa, promoções, enfim, pagamento à vista tem tanto de desconto, enfim, tu vai usar a tua estratégia, né? O vídeo aqui não é para isso. E você vai, principalmente, controlar o teu estoque. E esse é um problema crônico de muitas empresas. Não tem controle de estoque, não sabe nem o que tem em estoque e, principalmente, compram o que não precisa, o que não tem giro rápido. Então fica a mercadoria parada no estoque, é dinheiro parado lá que podia estar no teu caixa, financiando o giro da tua empresa. Então você tem que ter um controle de estoque. Nem que seja numa planilha, numa folha de papel, não interessa, você tem que ter esse controle de estoque. Tá? Porque dessa forma você tem como organizar o que realmente tem saída rápida, o que não tem, aquilo ali você mantém o estoque, porque tem empresas que precisam ter um estoque, como a minha, um estoque mínimo, e tem empresas que não, pode trabalhar naquele sistema de just in time, compra e revende na hora. Tá? Mas se você precisa do mínimo de estoque, você precisa saber calcular isso aí, controlar esse estoque para você não ficar com o item parado lá, com rotatividade muito alta, demora a sair da prateleira e está lá parado, dinheiro parado. Então esses 3 pontos, você vai ter que negociar com teus fornecedores para aumentar o prazo, negociar com os clientes para diminuir o prazo, ou seja, essa conta aí é uma dobradinha, uma dupla que tem que andar sempre juntas e controlar o teu nível de estoque, beleza? E essa função, eu te recomendo, se você for um pequeno empresário ou um médio empresário, não delegue para ninguém, faça você, controle isso, você não precisa estar executando, mas você precisa ter controle total sobre isso, porque é aí que está a diferença entre a quantidade de dinheiro que você vai ter que ter no bolso da tua empresa, no caixa da tua empresa, para girar a tua operação. Beleza? Então eu queria compartilhar esse vídeo, essas dicas com você, que é empresário, que é empreendedor, assim como eu, porque eu sei da grande dificuldade que é ter dinheiro em caixa para sustentar a operação ou até para tentar aumentar o seu faturamento, né, porque é o objetivo de toda empresa e muitas das vezes a gente esbarra nesse problema de falta de capital. Então eu preciso te alertar quanto a isso, né? E como sempre, se você realmente gostou desse vídeo, compartilha com o teu amigo, indica para um amigo que realmente esse vídeo vai ser útil para ele, né? E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve agora e eu queria te pedir um favorzão hoje. Se você tem algum assunto que você gostaria que eu abordasse na área de empreendedorismo, na área de gestão financeira, coloca aí nos comentários, porque eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu vou gravar um vídeo respondendo a tua dúvida, né? Tirando a tua dúvida. Então é isso por hoje. Eu te peço que você então tome essas ações, né? Compartilhe esse vídeo, porque a ideia é a gente viralizar esse conteúdo e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço e fica com Deus.